A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Casa de Oração Rio de Glória. Eu quero desde já deixar uma ótima noite, uma boa noite a todos que estiverem assistindo a esse canal, a essa mensagem, a esse estudo que nós vamos fazer nesta noite. Nós estamos aqui gravando esta live exatamente à 00:10, como nós tínhamos prometido, como o pastor Israel tinha prometido, que nós iríamos ainda gravar no dia de quinta-feira, embora agora já seja sexta-feira, né? Aliás, perdão, no dia de quarta-feira, né? Agora já é quinta-feira. E estamos fazendo isso, gravando então, na verdade regravando o estudo bíblico sobre o Espírito Santo, Paracletos, segunda parte. Nós tivemos alguns problemas de ordem de transmissão pela internet, através do YouTube. Ficou muito trancada a gravação, os irmãos não conseguiam ouvir o áudio. E isso também é em decorrência do grande número de lives, de vídeos que estão sendo gravados por pastores, por igrejas. Os irmãos estão tomando conhecimento dessa situação. Então, como nós prometemos, nós estamos gravando nesse horário aqui, nos esforçando, né, irmãos? Mas tudo tem que ser feito com muito amor, com muita excelência, porque é para o Senhor, é para a obra dele. Amém? Então, para nós, não é um peso, é uma alegria estar gravando a esta live. Queremos dizer para todos os irmãos que haviam acessado de forma anterior ao vivo, que sejam muito bem-vindos. Esperamos que vocês venham a assistir esse vídeo hoje, então, em nome de Jesus, amém? Vamos então, irmãos, nesse momento, pegar a palavra de Deus e meditar um momento na palavra de Deus. Eu quero que os irmãos possam estar abrindo o livro de Oséias, no capítulo 6, do verso 1 até o verso 3. Repetindo então, é o livro de Oséias, capítulo 6, do verso 1 até o verso 3. Amém, meus irmãos? O que diz nessa palavra? Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como uma chuva seródia que rega a terra. Amém, meus irmãos? Eu quero nesse momento, irmãos, meditar com vocês acerca dessa palavra, especialmente nesse verso número 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Meu irmão, minha irmã que está assistindo a essa mensagem, talvez você tenha passado uma semana de muita aflição, uma semana de temores, de receios, de medo, de insegurança, por conta de toda essa situação que o mundo todo está vivendo e que todo o Brasil está vivendo. Todas as pessoas do Brasil estão no mesmo barco e na mesma situação. Todas as pessoas, irmãos, de toda e qualquer religião. O católico, o evangélico, o budista, o ateu, seja a religião que for, seja a crença que for, todos nós estamos na mesma situação, vivendo dias de angústia, vivendo dias de incerteza, vivendo dias de feridas na nossa alma,
vivendo dias de aflições, vivendo dias de insegurança, sem saber o que vai ser o dia de amanhã. Quantos de nós estão inseguros, temerosos, por pensar que possam perder o seu trabalho, por pensar que possam ser atingidos por essa epidemia, por pensar que possam perder a sua saúde, por pensar que possam ser prejudicados nas suas finanças. São tantos pensamentos de temores, irmãos, que até mesmo o próprio povo de Deus está sendo afligido. E nós temos que entender, irmãos, que nós, principalmente aqueles que conhecem as Escrituras Sagradas, que conhecem a Palavra de Deus, que tem como referência, como norma de vida, esta palavra que é a Bíblia Sagrada, irmãos. Que leem essa palavra, que estudam essa palavra, que já tinham conhecimento dessas profecias, de muitas coisas a Bíblia nos relata acerca dos dias que nós estamos vivendo e de dias próximos que ainda nós viveremos. Mas em todos estes momentos, o Espírito Santo, que é o Paracletos, que é o Espírito do Deus vivo, do Deus Emanuel, que está comigo e com você nesta noite, e não somente nesta noite, neste momento, mas não somente neste momento, mas Ele está conosco todos os dias das nossas vidas, como Jesus nos prometeu. É sobre Ele que nós vamos estudar nesta noite. E eu quero dizer que Ele está contigo, que Ele está passando nessa tribulação contigo, que Ele está passando nesse momento de dor, de angústia da sua alma junto com você, e que você pode clamar por Ele, que você pode chamar pelo nome dEle, que tu pode verdadeiramente se ajoelhar e clamar pelo Deus vivo, pelo poder dEle, pela presença dos anjos dEle na tua casa, na tua vida, e Ele vai te amparar, Ele vai te ajudar. Porque Jesus disse isso na sua palavra. E esse é o momento que nós temos que nos apegar, sim, irmãos, à palavra de Deus, às Escrituras Sagradas. Nada é maior do que a palavra, irmãos. A maior profecia é a palavra de Deus. E nesta palavra, no livro de Oséias, no capítulo 6, no verso 1, diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Eu quero declarar esta palavra sobre a tua vida nessa noite. Esse mesmo Deus que fez essa ferida, esse mesmo Deus que permitiu que toda a terra fosse afligida por essa peste. Porque eu não creio, irmãos, que foi o Senhor que fez com que essa peste viesse sobre nós. Eu creio que as trevas fizeram com que essa peste viesse sobre nós. Mas o Senhor Deus permitiu. Por isso que eu leio essa palavra crendo que Ele fez a ferida. Porque é a forma que o Senhor teve nesse momento de chamar a minha atenção e a sua para a existência de coisas muito maiores do que simplesmente a nossa vida natural e material que nós vivemos. Ele fez a ferida, mas Ele mesmo a sarará. Ele nos despedaçou, mas Ele mesmo nos juntará, porque nós somos como um vaso na mão do Senhor, um vaso de barro, e Ele pode juntar os nossos pedaços e nos fazer de novo. E é o que Ele fará depois que essa peste passar. E nos sarará, fez a ferida e a ligará. Irmãos, nós podemos crer neste Deus. Neste Deus que está permitindo todo este momento de tribulação, tão somente para que nós venhamos a nos tornar para Ele, para que nós venhamos a voltar para os braços dEle, para que nós venhamos a buscar uma intimidade maior com Ele, para que nós venhamos a entender, talvez não de uma forma tão boa, talvez de uma forma dolorida como nós estamos vivendo, mas que nós possamos entender que não é só aqui, não é só agora, que nós não podemos só ficar dia e noite trabalhando e pelejando e buscando coisas materiais, os nossos deleites e os nossos prazeres, mas que também nós temos que tirar um tempo para nós buscar o nosso crescimento espiritual, aprender mais as coisas de Deus, aprender mais sobre Jesus,
aprender mais sobre o Espírito Santo, como é o estudo que nós vamos fazer nessa noite. Nós precisamos buscar mais a face de Deus e não somente as mãos de Deus. E Ele certamente vai se voltar para nós. Ele vai ouvir a nossa oração. Ele vai, irmãos. Assim como acontecia, quem conhece as Escrituras, o Antigo Testamento, vai ver que muitas vezes aquele povo desobediente que vagava no deserto, aquele povo do Antigo Testamento que foi desobediente em várias ocasiões, fez alianças, aquele povo que entrou na Nova Canaã, mas fez alianças indevidas, se afastou de Deus. Quando eles se afastavam de Deus, Deus permitia que viesse sobre eles muitos males. Mas quando eles se voltavam novamente para Deus, Deus então ouvia a oração deles, os perdoava e os dava uma nova chance. E eu creio, irmãos, que é assim que nós temos que fazer nesse tempo. Nos voltar o nosso coração para Deus, buscar a face de Deus, não somente as mãos do Senhor, nos aproximar para que verdadeiramente Ele possa fazer brilhar a luz da sua compaixão, da sua bondade sobre nós de novo. Nós temos com certeza um plano sobre a nossa vida, irmãos, muito maior do que simplesmente esse plano terreno ou esse plano material. Deus tem um propósito para as nossas vidas. Ele tem um plano para a minha vida e para a sua vida. Você não é obra do acaso. O Espírito Santo de Deus está interessado na sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele quer vir sobre você e ele quer habitar no seu coração. E eu quero deixar para vocês, então, nessa noite, uma dica de uma leitura que eu acredito que vai ajudar muito a cada um de vocês a buscarem ao Senhor e crescerem espiritualmente e a entenderem esse plano, esse projeto espiritual que Deus tem, que Jesus tem, que o Espírito Santo tem para usar a sua vida nesta terra, neste tempo. Eu quero deixar para vocês, então, a dica deste livro, tá, irmãos? Estou passando aqui na tela. Amém? Eu acho que vocês estão vendo bem aí. O nome, então, é Uma Vida com Propósito. Esse é o título, Uma Vida com Propósito. E o autor é Rick Warren, que é um excelente pastor norte-americano. Ok, irmãos? Deixar esta dica, então. Uma Vida com Propósito, autor Rick Warren. Eu espero, irmãos, que nesta jornada de 40 dias, porque este livro ele deve ser lido um capítulo por dia, que nesta jornada que você vai fazer com Deus de 40 dias, que você possa descobrir, encontrar o propósito de Deus para a sua vida. Por que você está aqui? Perguntar ao Espírito Santo, por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Qual é o teu propósito, Espírito Santo, para a minha vida? Qual é o teu plano, meu Deus, para a minha vida? Muitas vezes, irmãos, nós podemos ser um doutor, acharmos que somos doutores, né? Mas estamos doutores. Mas, na verdade, Deus quer que você seja muito mais do que isso. Ele quer que você também exerça e cumpra o plano espiritual que Ele tem para a sua vida. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, tudo muda, irmãos. Tudo se transforma. E a plenitude de Deus vem verdadeiramente habitar dentro de nós. Aquele vazio que muitas vezes, quem sabe, você teve ou que você ainda tem, vai ser preenchido pela pessoa do Espírito Santo. Amém? Vamos então, neste momento, orar ao Senhor para abençoar este estudo. Como eu disse antes, vamos estar estudando sobre a pessoa do Espírito Santo, o Paracletos, o seu amigo, o seu ajudador, aquele que Jesus deixou para te ajudar a viver, a caminhar nessa jornada chamada vida. Você está aqui na terra, mas você não é sozinho. O Espírito Santo de Deus se importa com você. O Espírito Santo de Deus está
vendo a situação que você está passando. Clame a Deus, se aproxime de Deus, se aproxime do Espírito Santo. Essa é a oportunidade, esse é o tempo que Deus separou para nossas vidas, para ter um encontro mais profundo com Ele. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, oramos a Ti, meu Deus, clamando pela Tua presença, pedindo, meu Deus, que Tu venha tocar neste momento na vida de cada irmão e cada irmã que assiste essa mensagem. Senhor, retira neste momento toda dor, toda angústia, todo medo. Se porventura, Senhor, na casa dos meus irmãos está alojado, Senhor, algum espírito opressor, que venha verdadeiramente a cair por terra, que todas as amarras, todas as ciladas do inimigo sobre a vida dos meus irmãos, ó Deus, sejam destruídas pelo poder da Tua glória nesta noite. Senhor, visita a casa de cada um deles, visita a mente de cada um deles, visita o coração de cada um deles nesta hora, que eles possam ser tocados, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela virtude do Espírito Santo. Senhor, que eles possam Te conhecer em profundidade, para saber, meu Deus e meu Pai, de que eles não estão sozinhos. Sim, Senhor, Tu não nos deixou neste mundo à deriva. Nós não somos, Senhor, náufragos aqui. Tu és o nosso Deus. Tu nos deixou o Espírito Santo, que é o Deus Emanuel, o Deus vivo, que está nesta hora lá dentro, Senhor, da casa de cada um dos meus irmãos que assistem a essa live. Sim, Senhor, eles não estão sozinhos, eles podem, Senhor, e devem depender de Ti, clamar a Ti, declarar a Tua palavra, Senhor, e romper em oração, dependendo de Ti, e Tu lhes dará vitória, porque Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa rocha e a nossa fortaleza. Senhor, eu oro também para que Tu possa abrir a mente deles e o coração deles, dando entendimento, retirando toda a incredulidade, trazendo sabedoria, meu Deus, a cada um deles nesta hora. E prepara, Senhor, o Teu servo, o pastor Israel, enche ele de sabedoria, enche ele com o Teu Espírito Santo, enche ele com a Tua graça, Senhor, e que ele possa ministrar a Tua palavra, que ele possa ministrar, Senhor, este ensino, sendo Tu, Senhor, a fonte que vem a jorrar pela boca do Teu servo. Dá para ele, Senhor, sabedoria, conhecimento, entendimento, Senhor, para que ele possa ministrar este estudo com excelência e que tudo seja para que o Teu nome seja glorificado através deste canal, através desta mensagem, através deste estudo. Que assim seja. Amém. E não se esqueça, meu irmão, no término dessa mensagem, não esqueça, você que não se inscreveu ainda no canal, se inscreva no nosso canal, Casa de Oração Rio de Glória, e dê o seu like. Não deixe de curtir. Amém, irmãos? Paz do Senhor, irmãos. Estamos de novo aí para agora tentar gravar esse estudo para você, para que você possa estar recebendo de Deus nessa noite que nós estamos aqui. Nós vamos dar continuação ao nosso estudo, amém, sobre o Espírito Santo, para que nós possamos estar aprendendo um pouquinho mais dele. Na aula anterior nós falamos um pouco sobre ele, nós iniciamos, né, a primeira parte, essa vai ser a segunda agora. Então, para te relembrar um pouquinho, tem o vídeo lá da primeira parte que você pode assistir, caso não tenha assistido ainda, para se relembrar. Nós falamos aqui sobre o Espírito Santo
e falamos sobre algumas coisas sobre ele, algumas definições sobre o Espírito Santo, de quem ele é, a pessoa que ele é. Então nós falamos que o Espírito Santo ele é divino, meu irmão. Só para relembrar um pouco, ele é o Espírito Santo de Deus, ele é Deus, ele é uma pessoa, ele não é uma força apenas. Ele é Deus também, ele é Senhor e ele é uma pessoa. Ele não tem um corpo físico, mas ele é uma pessoa. Porque ele tem sentimentos, porque ele fala, porque ele tem vontades próprias, porque ele tem poder, ele tem todos os atributos, como nós falamos, que ele é onisciente, onipresente, né, e onipotente. Nós falamos que ele tem personalidade. Por ser uma pessoa, ele tem a personalidade dele, ele tem sentimentos, ele se entristece. Ele tem nomes, né, que foi dado a ele. Ele é, como a Bíblia também nos diz, ele é como nosso advogado, porque ele intercede por nós. Ele suplica diante de Deus, ele é nosso ajudador, ele é aquele que nos ajuda, nos presta assistência, nos presta socorro. Enfim, ele é o nosso consolador. O Espírito Santo também, para confirmar um dos atributos pessoais dele, como ele é uma pessoa, meu irmão. Porque ele pensa, ele tem vontade própria, ele sente tristeza, ele intercede, ele nos ensina, ele fala e ele comanda. E todas essas explicações estão no vídeo anterior. Eu só quis aqui fazer um início para você, só para relembrar alguns tópicos daquilo que nós estudamos na aula passada. E nessa noite agora nós vamos dar continuação. Nós vamos continuar o nosso estudo na segunda parte, a qual agora nós vamos ver, irmãos, sobre os nomes que o Espírito Santo é mencionado na Palavra de Deus. E que esses nomes, na verdade, nos refletem, nos mostram quem ele é. Porque esses nomes levam a mostrar os atributos e as qualidades dele, as ações que ele faz e a pessoa que ele é. Então, nessa noite eu quero iniciar dizendo para ti que uma das menções que se faz na Bíblia, no Antigo Testamento, se fala que ele é o Espírito de Deus, que em hebraico é Ruach Yavé, que significa Espírito do Senhor. Ou seja, aquele que faz existir, aquele que tem poder de criação de hostes, tanto celestiais como anjos, como também do povo de Deus, como também de todas as coisas. E essa menção sobre que ele é o Espírito do Senhor está lá na passagem de Gênesis capítulo 1, versículo 2, que nos diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então note, meu irmão, o Espírito Santo ele já estava antes de todas as coisas, ele já existia, ele fez parte, ele faz parte da criação e da atuação até hoje de todas as coisas que acontecem. Ele foi designado por Cristo hoje para estar conosco aqui, para estar nos acompanhando, para estar habitando dentro de nós como templo do Espírito Santo que nós somos. Então nós vamos continuar. Uma outra citação sobre o Espírito Santo nos diz que ele é o Espírito de Cristo. Olha que tremendo isso. O Espírito de Cristo. Quando nós falamos isso sobre o Espírito de Cristo, nós notamos que há uma união, uma unidade entre Cristo e a pessoa do Espírito Santo. É como uma ligação de serem como se fosse uma única pessoa. Olha o que Romanos 8:9 nos diz. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha que forte isso. Quando fala o Espírito de Cristo, está falando da pessoa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele é a essência de Cristo. Ele manifesta as virtudes de Cristo e a presença dele nos leva a falar e testificar das coisas de quem Cristo é e de tudo aquilo que ele fez.
ou seja, levando toda a honra e glória para Ele. Essa é uma ação que o Espírito Santo faz. Por isso a Bíblia relata e usa e menciona Ele como o Espírito de Deus, como o Espírito de Cristo. E que se nós não tivermos Ele em nós, nós não somos de Cristo. Portanto, o Espírito Santo ele é um selo em nossa vida. E isso é muito forte, irmãos. Muito, muito forte. Para você entender a imensidão da importância que é o Espírito Santo na nossa vida. Se ele não estiver habitando em nós, se ele não estiver conosco, nós não temos ligação nenhuma com Cristo. Nós não temos. O livro de Filipenses, também no seu capítulo 1, verso 11, nos menciona algo bem interessante. Cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo para a glória e louvor. Interessante essa palavra que nos fala aqui em Filipenses, porque nos remete a entendermos, irmãos, que o Espírito Santo nos leva a ter os frutos que Cristo tinha sobre a vida dele. Ou seja, quem era Cristo? A pessoa de Cristo. Ele era um homem cheio da presença de Deus, a quem ele obedecia à vontade do Pai, a qual ele não veio aqui para fazer guerra, a qual nos ensinou que nós devemos perdoar os nossos inimigos e que, se possível, nós devemos ajudar os nossos inimigos também. Que nós devemos fazer isso. Isso é o que Cristo nos ensinou, movido através do Espírito Santo. Porque ele nos leva a esse entendimento, a essa consciência de que nós temos que ter os frutos de Cristo sobre a nossa vida. E quem gera esses frutos em nós é a presença da pessoa do Espírito Santo, que nos leva a esse entendimento, para que a gente ande conforme Cristo quer que nós andemos. João 14, do 16 ao 18, nos diz algo. E eu rogarei ao Pai, isso Jesus falando, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis. Se ele está falando para nós, que ouvimos falar de Cristo e conhecemos Cristo, porque habita convosco e estará em vós. E ainda ele nos diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quando Jesus disse isso, ele disse que nos enviaria um Consolador, ele nos mandou o Espírito Santo, a quem estaria conosco até o fim dos nossos dias, ou até Jesus vir buscar a sua igreja. Portanto, nos dias que ele é o Espírito da verdade, ele nos leva ao conhecimento da palavra e nos leva ao entendimento, para que a gente não venha a ser enganado. Por isso a importância de nós conhecermos quem é o Espírito Santo e aprendemos a desenvolver uma comunhão com o Espírito Santo, entendendo sim que ele é Deus, entendendo sim que ele é o Espírito de Deus. Ele pode não ter uma forma física, como o próprio Jesus tinha, um corpo humano, mas o Espírito do nosso Deus, que é o Espírito Santo, ele tem sentimentos, ele fala, ele se manifesta, e ele é Deus, e ele tem todo o poder. Portanto, nós temos que buscar uma comunhão com ele e ter aproximação com ele. A Bíblia também nos diz que ele é o Espírito da vida. A Bíblia nos relata que ele nos dá vida. Olha o que Romanos 8:2 nos diz. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito de vida que há em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, Jesus nos dá vida, e essa vida ele nos concede através da presença do Espírito Santo, que nos livra do pecado, porque ele é nosso ajudador, nosso amigo, ele é aquele que nos aponta quando nós estamos nos encaminhando para errar, para pecar. Ele é aquela pessoa que nos avisa, olha, não vai por aqui, não vai por ali, não faz isso, isso não é favorável, isso está em desacordo com a palavra. Ele é essa pessoa, porque quando nós pecamos, irmãos, quando nós desobedecemos a palavra de Deus, nós temos que entender que nós estamos caminhando por um caminho de morte, por um caminho de destruição na minha vida e na sua, quando nós não obedecemos. Por isso nós precisamos ouvir o Espírito Santo,
Por isso nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo, para que ele possa nos guiar. Em 2 Coríntios 5,17 também nos diz algo interessante. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Está falando de uma nova vida. Está falando de um tempo de uma nova vida. Quando nós estamos com Cristo, quando o Espírito Santo está caminhando conosco, está nos guiando, ele gera em nós uma nova vida, aquela vida antiga que nós tínhamos, ou seja, as coisas que nós praticávamos contrário à palavra de Deus, como eu disse anteriormente, nos levava à morte. Mas agora nós entregamos a nossa vida para Cristo, agora nós vivemos uma nova vida e agora nós vivemos com orientação do Espírito Santo. Então agora ele nos leva para uma nova vida, uma vida de plenitude com Cristo, uma vida em obediência com Cristo. Agora nós precisamos repensar se nós não estamos vivendo essa vida, se realmente entregamos mesmo a nossa vida para Deus e realmente estamos permitindo que o Espírito Santo possa nos guiar a essa nova vida, se realmente ele está nos dando essa vida. Nós precisamos pensar sobre isso. Você precisa pensar, eu preciso pensar como estão as nossas atitudes. Porque o Espírito Santo é o que nos dá uma vida nova. Amém? Você pode entender isso através da palavra de Deus. A Bíblia também nos diz que ele é o Espírito da adoção, que ele nos adotou. Romanos 8,15 nos diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ou seja, o Espírito Santo, ele nos tem como filhos. E como bom pai, ele quer que seus filhos andem reto e sejam felizes. Por isso ele nos toma também como filhos. Ele nos traz para a família de Deus novamente. Ele restitui novamente a nossa comunhão com Deus que foi perdido quando entrou o pecado na humanidade. Porque o pecado nos afastou de Deus. Precisou Cristo vir, ser crucificado numa cruz, para que agora fosse liberado o Espírito Santo de Deus para nos selar, para termos agora a chance de podermos reativar novamente a nossa comunhão com Deus novamente e nos tornarmos filhos de Deus. E isso se dá através do Espírito Santo que habita dentro de mim e dentro de ti. Por isso, irmãos, nós precisamos todos os dias procurar ter uma comunhão profunda com Deus, uma comunhão profunda, se aplicando na palavra, se aplicando no conhecimento com Deus. Nós precisamos ter uma comunhão muito profunda. A Bíblia nos diz também que ele é o Espírito da graça. Hebreus 10:29 nos diz assim: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo o Espírito da graça? Ou seja, nós precisamos aqui entender uma coisa, irmãos. Nós precisamos cuidar muito aquilo que a gente faz, porque nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Precisamos entender que o Espírito Santo, ele age nos mostrando, nos revelando essa graça, porque nós fomos comprados por um sangue precioso. Ele nos deu a salvação sem nos cobrar nada. Nós não pagamos por isso, Cristo já pagou. Agora precisamos entender que isso foi pago um alto preço e que se nós decidimos entregar nossa vida para Ele, agora nós somos dele. Ou seja, Ele tem direito sobre nós, de tratar com nós, de lidar com nós como Ele bem quiser. Porque fomos nós que decidimos entregar nossa vida para que Ele habitasse, para Ele comandasse. Então, quando nós tomamos uma decisão de entregar nossa vida para Cristo, mas ao mesmo tempo a gente quer voltar a ter o controle da nossa vida, nós estamos pisando em cima dessa graça que foi oferecida para nós, que foi um preço pago altíssimo. E uma coisa é certa, meu irmão e minha irmã, que se você desprezar essa graça que tem, pode ter certeza, um alto preço nós pagaremos pela desobediência. Um alto preço.
Quando nós desobedecemos ao Senhor, desobedecemos o seu poder, a sua graça, aquilo que Ele fez por nós. Foi muito profundo o sacrifício que Cristo fez por nós, para que a gente não venha valorizar isso. Ele nos deu isso gratuitamente, eu não precisei ir para uma cruz, você não precisa ser sacrificado numa cruz, Ele já fez isso por nós. O nosso castigo, que eu e você era merecedor, Ele levou sobre Ele. Portanto, muito cuidado com o que você está fazendo com essa graça. Entenda, a graça não é uma graça barata. E não pense, porque nós temos um Deus de amor, que Ele também não aplica a sua justiça. Portanto, não pense você que se você estiver fazendo coisas erradas, se eu estiver fazendo coisas erradas, a justiça de Deus, a justiça de Cristo e a própria justiça do Espírito Santo não virá sobre nós. Porque ela virá sim, porque Ele precisa nos corrigir. Porque nós somos filhos. E qual o pai que não quer o bem para os seus filhos? Ele vai fazer o que tiver que fazer. Ele vai ter que corrigir se tiver que corrigir, para que o filho não se perca. Assim é Deus conosco. Portanto, irmãos, nós precisamos profundamente conhecer esse nosso Cristo. A Bíblia nos diz também que Ele é o Espírito da glória. Diz o texto aqui de 1 Pedro 4,14, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, ele é sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Ou seja, se pelo nome de Cristo, irmãos, muitas vezes as pessoas nos criticam, as pessoas ofendem, bem-aventurado nós somos. Porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. E ainda ele diz aqui, quanto a eles é sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Ou seja, da nossa parte nós precisamos glorificar Deus. A nossa vida tem que ser para glorificar Deus. O Espírito Santo habita em mim e em ti para levar e entender a quem nós temos que glorificar, que é Jesus Cristo. Na minha vida, nas minhas ações, através das nossas atitudes, quando nós decidimos dizer não para o pecado, nós estamos glorificando ao nome de Cristo. Nós estamos glorificando pelo sacrifício que Ele fez, dizendo para Ele, não foi em vão o sacrifício que Tu fez pela minha vida. Porque eu não estou querendo pecar, estou querendo fazer aquilo que é correto, porque eu quero Te agradar. Independente do que os outros falam sobre mim ou sobre Ti. Independente se nós não vamos ser as pessoas mais tão queridas, talvez, diante do mundo. Porque muitas vezes, quando nós obedecemos a Deus, nós nos tornamos inimigo deste mundo aqui. E quando eu digo inimigo deste mundo, eu estou me referindo às coisas que muitas vezes hoje, aqui nessa terra, é correto diante dos olhos de muitas pessoas. Como, por exemplo, hoje, você ter mais de uma mulher, você, por exemplo, ter outros homens, você bater na sua esposa, você se agredir, você brigar. Isso hoje em dia as pessoas dizem que isso é normal, isso faz parte do ser humano. Não, irmãos, essas coisas não são normais. Normais é obedecer aquilo que Deus nos manda, que é a palavra dele. Isso sim é normal. Só que quando nós andamos contrário às coisas que esse mundo diz, sim, nós somos julgados. Mas entenda, é melhor você ser julgado por este mundo do que ser julgado por Deus. Então, obedeça a Deus. Glorifique a Cristo através das tuas ações, através da tua vida. Que você possa glorificar o Senhor através da tua vida. Para que assim você possa agradar a presença do Espírito Santo. Eu quero entrar agora, meu irmão, minha irmã, para falar de um outro assunto sobre o Espírito Santo, que são os símbolos do Espírito Santo. Símbolos que a Bíblia fala, menciona, que se refere a ações, a qualidades do Espírito Santo. Uma delas, que a Bíblia nos relata aqui para nós, é sobre o vento. Menciona sobre o vento, que significa um sopro, um espírito. A palavra grega tem um alcance semântico aqui, idêntico. Ou seja, é como um símbolo da natureza invisível do Espírito Santo. João 3,8 nos diz uma coisa: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz,
mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Olha só o que o texto está nos dizendo. O vento assopra para onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, a Bíblia nos fala a referência do Espírito Santo como um vento. Nós não podemos vê-lo, mas nós sentimos, nós o ouvimos. A gente ouve e sente a presença do Espírito Santo, e a Bíblia menciona ele como um vento. Ou seja, ele nos conduz como ele quer, para onde ele quer. Por isso que ele diz aqui no texto, porque o Espírito Santo, aqui, irmãos, o vento assopra para onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, nós não sabemos muitas vezes de que forma o Espírito Santo vai nos guiar ou vai nos conduzir. Porque nós não somos mais guiados pelas nossas ações, mas somos guiados pelo Espírito Santo. E ele é que sabe como ele vai nos guiar e por que caminhos ele quer que a gente ande. E por que situações muitas vezes ele quer que a gente faça. Porque se nós somos obedientes ao Espírito Santo, nós vamos deixar ele nos guiar, ele nos conduzir. Também a Bíblia nos faz referência sobre o Espírito Santo usando a expressão de água. E é interessante, porque quem de nós consegue viver, por exemplo, sem água? Ninguém consegue ficar sem água. Nós precisamos de água todo dia, o nosso corpo necessita da água. Assim a nossa necessidade da presença do Espírito Santo na nossa vida. Olha que legal o que João 7, 38 e 39 nos declara sobre isso. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber, e os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ele está nos dizendo aqui, irmãos, que quem crê em Cristo, rios de água viva correrão do seu ventre. Só que quem faz essa água viva fluir dentro de nós é a presença do Espírito Santo. Ele nos deixou ele. Ele é como uma água também. Nós precisamos beber dessa fonte todos os dias. Porque isso vai nos saciar, vai nos alimentar. Isso vai nos dar forças para continuar no dia a dia, para continuar na nossa caminhada com Cristo, para nos mantermos firmes. Por isso a importância da presença do Espírito Santo. Por isso ele faz a referência de água, porque gera vida. Sem a água nós morremos. Sem a água nós ficamos sem força. É assim com o Espírito Santo também. Se nós estivermos sem ele, nós perdemos a força, nós perdemos a vida. Por isso o tamanho dessa importância e por isso essa comparação do Espírito Santo com a água. Também nos faz uma referência aqui, irmãos, nós temos também como um fogo. Olha o que interessante, em Atos 2, capítulo 3. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Olha que interessante isso. Em Atos está nos dizendo que viu línguas como de fogo quando aconteceu que eles foram batizados pelo Espírito Santo naquela época. Que eles foram selados pelo Espírito Santo. Também faz referência da ação do Espírito Santo como fogo. Porque o fogo, ele, além que nós temos que entender que o fogo ele tanto destrói, porque ele consome, como também, irmãos, nós temos que entender que o fogo também se é usado para purificar certas coisas, para forjar certas coisas. Portanto, o fogo ele tem dois entendimentos, duas situações que nós podemos ter. Que o Espírito Santo muitas vezes ele vem com fogo para consumir o pecado dentro de nós. Quando ele vem para nos selar, para acabar com um velho homem ou com a velha mulher. Ele vem para acabar e para purificar, para transformar. Ele vem para mudar
e para manifestar a glória dele sobre nós. Portanto, às vezes, a gente precisa entender, às vezes a gente gosta de falar, de mencionar, né? Ah, Senhor, vem com teu fogo sobre nós. Temos que cuidar, irmãos. Como é que está a nossa vida? Porque se ele vier com o fogo dele, dependendo como está a nossa vida, minha nossa, coitado de nós. O que vai sobrar de mim e de você? Às vezes nós temos que cuidar o que nós falamos também para o Senhor. Porque se ele vem como um fogo consumidor, coitado de mim e de você se nós não estivermos andando em verdade na palavra. Porque o fogo vem, como eu disse, ele vem tanto para purificar certas coisas, como ele pode vir para destruir também. Então nós precisamos ter entendimento, às vezes, das coisas que nós pedimos, daquilo que nós falamos. Eu quero ler o livro aqui também de Mateus 3, do 11 a 12. Que é uma passagem que diz assim, Mateus capítulo 3, versículo do 11 a 12. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Olha que forte isso, irmãos. Em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar, e ele vos batizará com o Espírito Santo. Aqui João estava relatando, falando sobre Jesus. E olha que ele diz, em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá o celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Ou seja, ele também vai fazer uma separação de quem é o trigo e de quem não é. Então, quando o Senhor vem com manifestação sobre nós, quando ele vem com o selo do Espírito Santo, ele vem para fazer uma separação entre aquilo que é correto e aquilo que não é. Então, é muito forte quando o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, quando nós decidimos entregar nossa vida para ele, nós precisamos ter uma ciência muito grande daquilo que nós estamos fazendo, irmãos, porque nós estamos lidando com Deus Todo-Poderoso e estamos falando da nossa salvação, daquilo que pode nos selar para qual caminho nós vamos seguir. Por isso nós não podemos ser imprudentes no nosso caminhar com Deus. Não podemos ter uma vida aqui mundana. Ou nós decidimos seguir uma vida com Deus de forma profunda, de uma forma correta, como a palavra nos recomenda, ou então a gente não anda assim. Mas nós temos que entender que o Espírito Santo nos conhece, que ele sonda mim e sonda você, e que não há nada que fique escondido aos olhos dele, nada que ele não veja. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, com aquilo que a gente vem fazer, com as coisas que o Senhor tem nos confiado, com aquilo que ele tem nos dado, com aquilo que ele tem confiado a nós. A Bíblia nos faz referência sobre o Espírito Santo também como um óleo. Olha o que nos diz Zacarias 4, versículo 2 a 6. E disse-me, o que vês? E eu disse, óleo. E eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, e uma para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo, não sabes tu o que é isso? E eu disse, não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. Olha que interessante isso aqui. Ele está fazendo uma referência, irmãos,
sobre o óleo. O óleo era usado antigamente e continua, né, sendo usado até hoje como uma referência de unção para pedir que venha a presença de Deus sobre nós. O óleo também é usado para ungir sacerdotes, como era antigamente. Os profetas usavam para ungir os reis e sacerdotes, e até os tempos de hoje se usa o óleo para ungir as pessoas, para orar por elas e também para ungir sacerdotes, obreiros, missionários. Então o óleo ele é uma expressão, na verdade, de transmitir, na verdade, a graça, o poder de Deus. E ainda também nos dias que é uma forma de sermos selados, né? Uma forma de sermos consagrados, de que a unção de Deus venha sobre nós, de que a graça se manifeste sobre nós. É um símbolo de consagração divina, para que a gente venha ser selado para o reino, para que a gente venha ser selado para fazer a obra a qual Deus nos chamou. Então a importância do óleo aqui, do significado dele, sobre isso é também de manifestar o poder, é de manifestar a ação do Espírito Santo, a ação de mover o poder dele. A Bíblia também nos aponta um simbolismo sobre a manifestação do Espírito Santo com a pomba. O livro de Mateus 3, 16 a 17 nos diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, e vindo sobre eles. E eis uma voz nos céus que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus numa forma de uma pomba. E o que a pomba significa, irmãos? A pomba, ela é um bichinho dócil, manso, né? Não tem maldade, vamos dizer assim. É um bichinho muito calmo. E é um dos frutos do Espírito, de mansidão, de paz, de calma. E ele desceu sobre Cristo como um formato, a Bíblia nos relata aqui, como no formato de uma pomba, descendo sobre o Senhor, e assim essas pessoas viram ali. Então a pomba também é um simbolismo sobre a pessoa do Espírito Santo, manifestando que ele é uma pessoa mansa, manifestando que ele é uma pessoa de paz, né? Trazendo o entendimento de uma pessoa que nos traz a paz, que teoricamente, né, se nós temos o Espírito habitando dentro de mim, dentro de você, nós temos que ser assim também, como a pomba, mansos, calmos. Esse é um dos atributos, né, uma das qualidades do Espírito Santo. E agora eu quero entrar, irmãos, numa parte bem interessante, que para mim é uma das melhores, que é a obra do Espírito Santo. Falando sobre as coisas que o Espírito Santo faz, a obra que ele faz em nós. Uma delas é você entender que o Espírito Santo ele é um agente de salvação. Ele é um agente de salvação. Ele é a pessoa que nos conduz à salvação da nossa alma. João 16, 7, 8 diz assim para nós: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então aqui mostra, irmãos, a importância do Espírito Santo. Cristo precisava ir, precisava subir, porque ele já tinha cumprido o objetivo dele aqui na terra, que era levantar seus discípulos, trazer a mensagem daquilo que ele queria nos dizer, né? O ápice da salvação, do entendimento da obra dele aqui, que era levar o ser humano ao arrependimento. Só que quando ele subisse, agora quem vai ficar? Cristo agora fez ali a sua obra, preparou os seus discípulos, os seus apóstolos, para serem aqueles os que fossem disseminar a palavra de Deus.
Mas eles precisavam ter alguém que fosse conduzir eles nessa caminhada. Cristo agora não está mais com eles, mas ele fez uma promessa que ia enviar um agente, ia enviar o Consolador, a qual ele cumpriu, que é o Espírito Santo. Quando ele foi, o Espírito Santo veio lá no tempo de Pentecostes. E qual é uma das funções, uma da obra do Espírito Santo? Aqui o próprio Cristo falou, dizendo ele é o Consolador. Por que Consolador, irmãos? Porque vai ter momentos na nossa vida que nós vamos precisar ser consolados. Nós precisamos de alguém que nos mostre que existe uma saída, que nem tudo está perdido. Por exemplo, esse momento que nós estamos passando agora. Se nós não tivermos Deus, e agora, como nós ficaríamos? Se nós não crêssemos que Deus pode nos guardar nesse tempo de grande tribulação sobre a terra, agora que está passando, de aflição. Muitas pessoas não sabem o que vai acontecer com o seu futuro, não sabem se terão um emprego para voltar, não sabem se vão conseguir pagar suas contas, se vão conseguir sustentar sua família, o medo de pegar essa enfermidade, o medo da morte, enfim, tantas coisas que se passam, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. E agora, quem pode nos ajudar e nos consolar? Somente o Espírito Santo, o Consolador. Nós temos ele. Você tem buscado ele nesse momento? Tem buscado esse Espírito Santo que nos diz que vai nos convencer do pecado, vai nos falar da justiça de Deus e nos mostrar que vai haver um juízo futuramente, irmãos? Que aquilo que tu fizer aqui nessa terra vai refletir na tua eternidade? Porque não pense você que a tua vida se acaba por aqui. Que se hoje você morrer, acabou tudo por aqui. Não. Existe um juízo, existe um julgamento para onde a minha alma e a tua vai. E todos nós um dia estaremos diante de Deus e prestaremos contas de tudo aquilo que nós fizemos aqui. Por isso hoje eu quero aproveitar esse momento para dizer para ti, eu não sei como está a tua vida, eu não sei como é que está a tua casa, como é que está a tua situação, mas e se hoje fosse teu último dia? Se hoje fosse teu dia de partir dessa terra, o que tu iria apresentar para Deus? Quais são as tuas obras diante de Deus? Como é que está a tua vida? Te reconciliou com teu Criador? Porque eu e você vamos ter que dar conta disso. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Por isso eu e você precisamos clamar a Ele, para que Ele nos convença, para que Ele nos mostre a verdade e nos traga o entendimento. Para que quando nós tivermos que chegar diante do nosso Criador, a gente, irmãos, não venha ser julgado por Deus e ter a condenação eterna sobre as nossas vidas, mas sim poder herdar o reino de glória que Ele tem preparado para mim e para ti. Então, desfrute desse Consolador, desfrute do Espírito Santo. Cristo deixou ele para mim e para você, para habitar dentro de nós. O livro de João 14:26 ainda nos diz mais: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aquele que o Pai enviará, esse vos ensinará. Ou seja, ele é o nosso professor também. Ele é o nosso professor, ele nos ensina, irmãos, a palavra, ele nos faz a gente entender a palavra, compreender o que está sendo escrito, o que Deus está querendo de mim, de você. Ele vai nos fazer lembrar dos ensinos de Cristo e nos fazer andar como Cristo andou. Por isso nós precisamos da pessoa do Espírito Santo. Não despreze o Espírito Santo, não se afaste dele, não entristeça ele. Porque é ele que vai nos ensinar todas as coisas, ele é o melhor professor. Por mais que eu tente ensinar algumas coisas para você aqui, nada se compara com um Espírito Santo para te ensinar. Porque ele estava lá, ele escreveu a palavra também. Ele conhece a palavra profundamente, muito melhor. Eu posso atingir os maiores estudos na face da terra, eu nunca vou conseguir chegar perto do conhecimento que o Espírito Santo tem, nunca, absolutamente nunca, e nem ninguém na face da terra.
Por mais conhecimento, por mais que um teólogo, mestre ou doutor em teologia, jamais, irmãos, ninguém vai conseguir ter todo o entendimento e sabedoria que o nosso professor e o Espírito Santo tem. Então é a Ele que nós devemos recorrer e buscar para nos revelar as coisas que nós aprendemos, que nós escutamos no dia a dia através da palavra, para que Ele nos traga o entendimento profundo. Por isso nós precisamos, irmãos, desesperadamente da presença do Espírito Santo. Nós precisamos ser santificados. A Bíblia nos diz também que o Espírito Santo é o agente da nossa santificação, aquele que nos leva a ser santo. Olha o que o texto de Romanos 8:9 nos diz. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Portanto, nós precisamos ter o Espírito em nós. Porque é através do Espírito Santo que nós nos tornamos santos, que nós vamos buscar a santificação para que a gente possa ver a Deus. A Bíblia nos diz que sem santificação ninguém verá Deus. Se nós não nos santificarmos, nós nunca vamos conseguir ver o Senhor ou estar com o Senhor. Por isso nós precisamos, irmãos, nos santificar, eu e você. 1 Coríntios 6:19 também nos ensina algo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Paulo estava perguntando aos coríntios aqui. Não sabeis que o vosso corpo, que o meu corpo e o teu é templo do Espírito Santo, se um dia tu entregou a tua vida para Cristo, e que habita em vós proveniente de Deus, ou seja, vem do Deus Altíssimo, é o Espírito dele habitando em mim e você, e que não somos mais nossos, nós não nos mandamos mais. Entregou a tua vida para Deus, agora é Ele que dirige, Ele vai fazer o que tiver que fazer, meu irmão, porque Ele não quer que tu te perca e nem que eu me perca. Então Ele vai fazer o que tiver que fazer. Entregamos para Ele. Nós somos dele, Ele nos comprou. Quando tu compra um objeto, ele é teu. Ninguém pode te tomar, porque se te tomar tá roubando, se te tomar de forma, contrária, se você não deu. Portanto, precisamos, irmãos, ter comunhão com esse Deus. Precisamos ter comunhão com esse Espírito Santo. Romanos 8,16 nos diz também que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo todo dia testifica, tu é filho do Deus Altíssimo, tu é filho. Tu não é um rejeitado. Deixa eu dizer para ti, meu irmão, minha irmã que vai estar me assistindo. Tu não é um rejeitado. Se alguém um dia diz para ti que tu não vale nada, que tu não presta, que tu não vai chegar a lugar nenhum, não escute ele. Escute o que o Senhor te diz. Que o Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Tu é filho e filha do Deus Altíssimo. Ele te ama, Ele quer cuidar de ti, Ele quer o melhor para a tua vida. Portanto, confie no que a Bíblia diz sobre mim e sobre ti. Escute o que a Bíblia diz sobre mim e sobre você. Não aquelas pessoas que querem nos colocar para baixo, nos destruir. Ele nos produz qualidades, o Espírito Santo, o agente da santificação. Gálatas 5, 22 e 23 nos diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, contra essas coisas não há lei. Quando nós estamos caminhando em santificação, meu irmão, minha irmã, nós temos os frutos do Espírito, que é o amor, que é gozo, que é paz. Nós temos longanimidade, nós temos benignidade, bondade, nós temos fé, mansidão, nós temos temperança, nós pensamos antes de agir em certas situações. E aí, eu pergunto para você nessa noite, há em ti os frutos do Espírito? Ou são os frutos da tua carne? O que está habitando em ti verdadeiramente? É o Espírito Santo de Deus? A Bíblia nos diz também que o Espírito Santo é um agente divino para que a gente venha servir ao Senhor.
Livro de Atos 1:8 nos diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha que legal isso. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Recebereis virtude, graça do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E aí ele nos diz que nós vamos ser testemunhas de Cristo na terra, para testificar as obras de Cristo, quem Cristo é, testificar que Cristo é o Senhor, que Cristo é Deus, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou, que Ele está com Deus agora à direita de Deus, sendo nosso advogado, o Espírito Santo aqui nosso intercessor e Cristo nosso advogado diante de Deus, para que a ira de Deus muitas vezes não venha, irmãos, sobre nós, porque nós erramos todos os dias, nós pecamos, e se não for pela graça de Deus, irmãos, nós estamos com problemas seríssimos. Por isso nós precisamos, irmãos, clamar a este Deus. Quero ler com você também Atos 2:43. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. O Espírito Santo também, irmãos, é quem concede o poder. É o Espírito Santo que concede poder ao ser humano. Ou seja, os dons, né? Os dons de cura, de revelação. Nós vamos estudar sobre isso na próxima aula, não nessa, porque não vai dar. Mas na próxima nós vamos estudar sobre cada dons que o Espírito Santo concede para nós. Nós temos que entender que quando Deus nos permite nós sermos usados, irmãos, é pela graça e misericórdia, não somos nós. Quando você vê pessoas, talvez, porque vai ter e tem muitas pessoas, eu quero te alertar sobre isso, pessoas às vezes que são usadas por Deus, eles acham que eles detêm o Espírito Santo, que o Espírito Santo faz o que eles querem, o que eles bem entenderem. Só que não funciona assim. Ninguém prende o Espírito Santo, ninguém manda no Espírito Santo, como nós estudamos aqui, e eu acho que você já pôde compreender isso, que ninguém comanda o Espírito Santo, ele é Deus. Ninguém diz para ele o que tem que fazer, é ele que diz para mim e para você o que nós temos que fazer. Então entenda, irmãos, que se você vê um homem usado por Deus, não fique pensando porque ele está sendo usado muitas vezes pelos dons do Senhor, pelo poder, que talvez ele seja, não, mas é um grande homem de Deus, um servo de Deus. Olha, minha caminhada no Evangelho e minha experiência me mostraram que não é pela manifestação dos dons que prova quem é um homem sincero de Deus e quem é um servo de Deus. O que prova é os frutos, são aquela listinha que nós acabamos de ver aqui. Que se essa pessoa tem os frutos do Espírito, esse é verdadeiramente o selo e o batismo do Espírito Santo, irmãos. Não pense que batismo no Espírito Santo é apenas pular e orar em línguas. Revestimento de poder é uma situação totalmente diferente. Poder ele nos concede para ser usado como ferramentas para a igreja, para ajudar pessoas, para libertar pessoas, para curar os enfermos, para expulsar demônios. Isso são ferramentas que o Espírito Santo concede ao ser humano, a quem ele quer e a quem busca as ferramentas do Espírito Santo. Então nós precisamos entender que é Ele que nos concede ousadia, que é Ele que nos concede graça e que é o Espírito Santo que derrama poder. Ele é o agente divino que nos capacita para servir ao Senhor. É Ele, tudo vem dele, irmão. Não idolatre homens. Sim, se você tem seus líderes que cuidam da sua vida, respeite, ame os seus líderes, orem pelos seus líderes, né? Nós, pastores, carecemos da oração dos irmãos, do cuidado dos irmãos, mas entendendo que nós não somos Deus, nunca vamos ser. Nós somos apenas servos, nós estamos aqui para servir o povo de Deus e para falar do Evangelho.
E aquilo que o Espírito Santo nos concede não é para nós sermos honrados. Nós temos que honrar o nosso Criador, nós temos que honrar quem é dono da unção, que é o Espírito Santo. Nós somos apenas um canal, nós somos apenas uma voz, como dizia João, uma voz que clama no deserto. É isso que nós somos. Nada mais do que isso. Portanto, entenda, por mais usado muitas vezes que uma pessoa seja, é tudo através do Espírito Santo de Deus. Reforço. Nós somos apenas seres humanos, irmãos. Que Deus nos deu a graça de podermos estarmos pregando do Evangelho e sendo um canal de bênção das maravilhas que Ele pode fazer. Agora nós vamos entrar, irmãos, numa parte bem interessante. Na verdade, irmãos, eu até acredito pelo tempo, já que eu estou vendo aqui, o tempo já passou um pouquinho. E essa parte aqui vai tomar um bom tempo. Eu vou deixar para a próxima aula, irmãos. Eu vou deixar para a próxima aula essa parte, que é a parte do batismo com o Espírito Santo, e também nós vamos falar dos dons. Eu vou deixar para falar sobre isso na próxima aula, não vou falar nessa agora. Vou deixar você com um pouquinho de desejo, de vontade, porque essa parte aqui sobre o batismo com o Espírito Santo é uma coisa bem interessante e até um pouco polêmica o que nós vamos falar sobre isso, mas eu vou deixar para a próxima aula, porque vai ser interessante que nós vamos falar do batismo com o Espírito Santo, que é o que manifesta, né, o poder. E aí nós vamos falar sobre cada dom, nós vamos explicar sobre cada dom de que nós vamos estar falando. Então, eu espero que essa aula você tenha gostado. Eu espero que eu possa ter passado alguma coisa para você, algum entendimento da palavra, algum entendimento sobre a pessoa do Espírito Santo. Se você tiver alguma dúvida, irmãos, você pode mandar, tem ali no nosso canal do YouTube, ali tem o WhatsApp da pastora, você pode mandar sua dúvida, sua pergunta, tem os nossos e-mails ali que você pode mandar também da Casa de Oração ali, o nosso e-mail é casadeoração.riodegloria@gmail.com, se eu não me engane, mas está lá no canal, você pode ver, pode nos mandar um e-mail e pode mandar também pelo WhatsApp da pastora. Você pode mandar ali sua pergunta, que eu acredito que talvez você tenha algumas dúvidas, alguma pergunta, alguma coisa que talvez não ficou bem claro aqui no vídeo, você possa querer saber, a gente pode detalhar para você. Mas nessa noite eu quero deixar essa palavra para você, que você possa saber da importância que é o Espírito Santo, da pessoa maravilhosa que Ele é, irmãos, entendendo que o Espírito Santo, querido, Ele é que nos traz o entendimento, irmãos, de todas as coisas. É Ele que nos capacita para operar a obra dEle, é Ele que nos capacita para fazer todas as coisas. Por isso eu disse para ti que, por mais que você venha conhecer pessoas usadas por Deus, pessoas que talvez você diga, nossa, é cheio de Deus, é cheio do poder de Deus. Irmãos, para dizer que uma pessoa é cheia de Deus, ela tem que ser cheia dos frutos do Espírito. Não é porque ela tem dons, irmãos. Eu digo isso para você porque nós já passamos por algumas coisas e nós já aprendemos a entender o que é ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não é apenas manifestar poder ou orar em línguas e pular e manifestar. Ser cheio do Espírito Santo é o que nós lemos aqui, que Gálatas fala, que tem que ter amor, tem que ter paz, tem que ter fé, mansidão, temperança. Dá uma lidinha lá em Gálatas 5, 22 e 23. Dá uma lida lá, meu irmão. Isso é ser cheio do Espírito. São os frutos, é o mais importante. Não se baseie por dons, não se baseie por poder. Eu sei que quando Deus move o poder sobre a igreja, que Deus faz, é maravilhoso, são coisas muito, muito legais. É bom quando Deus se manifesta com poder.
Mas entenda que o nos faz ser um servo verdadeiro de Cristo é quando nós obedecemos a sua palavra. Amém? Então, que você possa receber esse ensino. Eu peço verdadeiramente que eu possa ter conseguido passar alguma coisa para ti, para que você entenda um pouquinho mais dessa pessoa do Espírito Santo. Na próxima aula nós vamos dar sequência, nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo e vamos falar sobre cada dom. Eu vou explicar cada dom para você como funciona. Agora a questão do batismo com o Espírito Santo vai ser bem polêmico, pode esperar, porque vai ser interessante o que nós vamos estudar, que nós vamos ver que eu me considero do meio pentecostal, mas você vai ver que tem muitas coisinhas errôneas no nosso meio. Mas eu vou deixar você com desejo para a próxima aula, amém? Que você esteja uma boa noite, que Deus possa abençoar você, que Deus possa guardar você, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Eu espero que vocês tenham gostado deste estudo, a segunda parte do estudo sobre o Espírito Santo. E sempre lembrando, irmãos, que se você gostou dessa mensagem, desse estudo, não esquece, dá um like no final. E também aqueles que porventura estão ouvindo essa mensagem pela primeira vez, estão entrando no canal, estão sendo abençoados por este estudo, pelas mensagens que nós estamos passando, não esqueça, irmão, se inscreva no canal, amém? E compartilhe este vídeo, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, compartilhe no seu Facebook, nas suas redes sociais, no seu Instagram e ajude a esse trabalho, ajude a esse ministério a divulgar a semente do Evangelho, amém? Uma boa noite para todos, fiquem com Deus. Paz, meu irmão. Deus abençoe a tua vida, Deus guarde a tua casa, a tua família, que você possa ficar firmado com o Espírito Santo. E entendendo, irmãos, que nós estamos passando por esse momento difícil, mas é o momento de buscar a presença de Deus, a manifestar isso que nós estamos aprendendo aqui, a conhecer o Espírito Santo. Que isso possa te aproximar dele, do Espírito Santo. E aí tu vai ver que tu vai passar por isso mais forte do que tu entrou nesse momento, amém? Deus te abençoe, fique na paz. E mais uma vez, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o likezinho lá, amém? Dê um like, se inscreva, nos ajude a divulgar a palavra de Deus, amém? Amém. Deus abençoe tua vida, Amém. fique na paz de Cristo. Deus abençoe. Nós amamos todos vocês, um abraço.